Prontinho, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um curso de jogador do Clube Xadrez Online. Estes cursos, eles são anuais. E esses cursos, então, eles tratam de conteúdo para instrutor, foi há 2 semanas atrás, conteúdo para treinador, semana passada, e agora a gente fecha essas 3 semanas aí com o curso para jogador. Então, cada um com uma finalidade diferente. Esse curso, então, para jogador, visa o atleta para buscar resultados competitivos. Ou seja, você ganhar torneios, você aumentar seu rating e você buscar ali resultados, né, frente a bons jogadores, que é essa ideia, bater os mestres, né, estar ali entre as primeiras mesas. Agora vamos ver o que nós precisamos fazer para poder avançar, para poder evoluir. Ok? Então nós vamos começar agora fazendo aí algumas conjecturas do que a gente poderia fazer para poder melhorar nosso xadrez. Eu vou contar um pouco da história de como eu evolui no xadrez, cheguei a mestre nacional, com rating FIDE pensado máximo 2.247, o rate FIDE rápido máximo 2.248 e rate FIDE Blitz por volta de 2.200. Esses foram os meus ratings maiores históricos. Então, em termos de titulação, eu sou um mestre nacional, reconhecido pela Confederação Brasileira de Xadrez. Então, este curso, a ideia é levar conhecimento até esse nível que eu cheguei ali, de 2.200. Então, se tiver alguém aí querendo chegar um pouquinho mais acima, né, 2.300, 2.400, 2.500, este curso não é para você. Esse curso é para jogadores até 2.200, né, que é o nível que eu cheguei, o nível que eu tenho de mestre nacional. Tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho de como que eu encontrei esse caminho para poder chegar a mestre nacional e também eu vou colocar aqui para vocês como que eu tenho feito trabalhando com os alunos para eles também avançarem e evoluírem aí no xadrez para poder chegar nessas marcas. Tá joia? Então, vamos lá. O método que eu trabalho aqui é o método 6 pilares. Então, 6 pilares, porque lá atrás, quando eu comecei a estudar xadrez, muitos aqui, inclusive, nem haviam nascido ainda. Por exemplo, a Isabela, que é novinha, e muitos outros. Isso foi em 1989, então já tem 30 anos. Eu jogo xadrez, que eu dou aula de xadrez. Junto ao meu desenvolvimento como jogador, também fui ensinando as pessoas. Os 3 primeiros anos, como voluntário, e depois, os últimos 27 anos para cá, trabalhando profissionalmente como professor exclusivo de xadrez. Então, eu sempre me baseei no seguinte: primeiro tem que ter um método. Não tem como avançar numa área, não tem como melhorar se você não tiver um método. Pode ser um método que você viu no livro, pode ser um método que você viu de um outro treinador em um canal, sei lá, numa revista, um artigo. Pode ser um método que você mesmo bolou aí, né? A gente é muito autodidata no xadrez. O importante é que você trace um caminho. Você tem um perfil, né, de trabalho para poder avançar. Então, eu acredito muito nisso aqui que vocês estão vendo, ó. O binômio do sucesso, ou seja, para a gente ter sucesso no xadrez, nós vamos precisar de 2 coisas. Nós vamos precisar de um método, que é o que eu vou apresentar para vocês, e nós vamos precisar da persistência. Então, um pouco disso aqui é do professor, o apontar o caminho, e um pouco a persistência do aluno. Então, essas 2 coisas vão se juntar. Você tem um método, tem um caminho, tem uma trajetória ali para poder melhorar o seu xadrez, e você tem a persistência para poder chegar lá. Porque quando a gente lida com esporte, competição em geral, nós temos uma certa oscilação. Não tem evolução assim, por exemplo, né, que você sai direto e vai avançando do ponto A, passando pelo ponto B e C. Então, essa caminhada, ela é mais oscilante. Uma hora você está lá em cima, você tem períodos mais baixos, sobe de novo. Então, tem uma certa oscilação. E quando a pessoa está mais nessa fase de baixa, né, às vezes não está ganhando os torneios
que gostaria, o xadrez não está fluindo tão bem, e as pessoas às vezes ficam pelo caminho ali, elas desistem, elas vão fazer outra coisa, e aí depois de uns tempos voltam, 3 meses, 6 meses, um ano, decidi treinar xadrez de novo, aí volta, tenta mais um pouquinho. Então isso, o Roberto Chiniachik chamou como ciclo da desistência. Então esse ciclo da desistência, olha ele, chegando aí, meu amigo. Esse moço que apareceu aí, gente, é uma lenda do xadrez mineiro. Ele é de Divinópolis, está sempre aqui com a gente. Ele tem umas histórias aí que eu vou contar para vocês ao longo do curso. Ok? Menino, você não vai escapar aqui, não. Eu vou contar as histórias aí desse negócio do cabelo, que tinha força, cortou o cabelo. Boa noite, Paulo Renato, tudo bem? Beleza. Então, de início, o que a gente tem que imaginar é que nós vamos fazer uma trajetória. Que essa trajetória, então, vai precisar de um método. E nós vamos precisar muito da persistência do aluno para poder atingir esses objetivos. Agora, cada um tem seu objetivo. Por exemplo, o ponto A que a gente fala aqui, que é um jogador até 1500, o ponto B de 1501 até 2000, e o C maior que 2000, cada um, então, tem o seu objetivo. Tem gente que quer chegar, por exemplo, bom, aqui seria do zero, né? Do zero até o 1500. Então, essa trajetória aqui, por exemplo, tem gente que às vezes, né, o objetivo é chegar a 1500 pontos, outras vezes é chegar a 1750, outros às vezes é chegar a 2000, outros é chegar a mestre. Então, daquilo que você traçar como objetivo, como meta, você tem que fazer aquela trajetória, buscar a parte prática, a parte teórica, que é o que nós vamos fazer aqui, né? Eu vou montar, inclusive, uma planilha de treinamento no último dia, o que você tem que fazer na prática, o que você tem que fazer na parte de teoria para você avançar. Então, vamos lá. Então, são duas coisas. Nós descobrimos que tem que ter método, tem que ter persistência. Eu vou mostrar para vocês o método que eu treino os meus alunos, né, e como eu desenvolvi no xadrez. Então, vamos lá. Essa imagem que vocês estão vendo, está chegando aí a Júlia. Tudo bem, Júlia? Muito bem-vinda. Nós temos, nesse momento, 18 pessoas conectadas. O Luiz, a Júlia, o Robervan, Renata, Raul, Paulo Renato, Maurício, Player, Maurício Biotti, Leonardo, Lázaro, Isabela, Gabriel, Edna, Diego, Capivara. Eu achei que de Capivara esse moço não tem nada, hein? Quando o cara bota Capivara aqui, porque deve ser mestre. O Antônio e a Ana, ok? Então, isso aqui, ó, esse simbolismo que eu estou mostrando aqui para vocês, é a nossa trajetória. A nossa trajetória parte do A, passa para o B e vai chegar no C. Mas que danado de boizinho, bezerro, garrote, isso aí, professor? É que existia um atleta da Grécia Antiga que o treinamento dele era dessa forma. O Milon, ele pegava um bezerrinho, quer dizer, mais leve, mas aí, claro, que a musculatura dele, a preparação dele, as ferramentas, as habilidades, ainda eram pequenas. Então, os desafios tinham que ser menores. Aí, depois que ele ia desenvolvendo, já dava para carregar um garrotinho aqui, porque observa que a musculatura dele, as habilidades, as ferramentas, elas vão ficando mais desenvolvidas. Até um dia conseguir bater um grande mestre aqui, né? Que é carregar um touro desse. Mas olha só o preparo dele. Nessa caminhada, a gente vai ficando mais forte. Então, aqui é como se fosse a nossa trajetória. Você tem, então, um ponto A para chegar no B e para chegar no C. Então, seja na parte teórica ou na parte prática, é tudo uma questão de evolução, onde você parte de determinado ponto. Tem gente, por exemplo, que está com 800 pontos, 1.000 pontos, 1.300, 1.500, daquele rating que você tem, daquela força que você tem, para você avançar dali para frente. Então, por exemplo, alguém que esteja aqui em 2000 e queira ser um mestre nacional, então está faltando 200 pontos. O que ele tem que fazer? Será que é no campo da estratégia?
está faltando alguma coisa, a análise e o cálculo dele não está tão refinada, a análise não está tão boa ainda para ele poder conseguir ganhar de força técnica esses 200 pontos, o que está faltando? Se você está aqui no A, né, se você está aqui atrás, vamos tentar uma escadinha ali de 100 pontos, depois mais 100, depois mais 100, sempre colocar metas menores até você tiver uma força maior. Mas é sempre uma escala de progressão. Isso aqui é muito usado em academia de ginástica. Ó. Você, por exemplo, chega lá, a minha esposa, ela faz crossfit. Faz crossfit, ela nada, ela pedala, ela corre. Eu tenho planilha de treinamento, ela faz 10 sessões por semana. Mas, por exemplo, ela começou pegando 10 quilos. Depois, lá na frente, você já está com 40. Mas você não passa do 10 para o 40. Tem toda uma escala aqui progressiva até você chegar no 40. Então, o xadrez é a mesma coisa. Você tem um caminho a ser percorrido, só que parte de onde você está e você estabelece a sua meta. Então, esse é o princípio da progressão muito utilizado em academia. O princípio da sobrecarga. Você começa com o peso que você dá conta e aquilo ali você vai colocando, né, um peso a mais à medida que você vai ganhando desenvoltura, musculatura, você vai se desenvolvendo. Ok? Então, pessoal, a ideia é o seguinte, vou passar para o próximo slide agora. A gente vai ver o que tem que fazer na parte teórica e na parte de prática para a gente desenvolver o nosso xadrez. Então, por exemplo, essa cidade bonita aqui, ó, com esse monte de prédio, tem 70 mil habitantes, é a cidade onde eu moro, mas eu não aprendi xadrez aqui. Essa cidadezinha aqui, né, que praticamente é um vilarejo, tem 18 mil habitantes, é muito pequenininho, onde eu aprendi xadrez. Então, aqui, nessa escola onde eu estudava, eu ensinava as pessoas. Aqui no banco onde eu trabalhava, também ensinava as pessoas. Na ABB, que hoje já não funciona mais, nós fazemos torneios e também ensinava as pessoas lá. Na praça de esportes da cidade, ensinava o vizinho, batia na porta do vizinho para poder ter adversário, porque em 1989 não tinha celular, não tinha computador, não tinha internet, não tinha absolutamente nada. A gente só tinha o livro e conseguia um adversário. Numa cidade pequena era mais difícil. No Banco do Brasil a gente tinha ali alguns funcionários que sabiam jogar. Alguns, inclusive, até bem. O Jairo Sérgio, o Walter Cides Freitas, que inclusive depois escreveu um livro sobre meio jogo, lições sobre meio jogo. Mas esse local bonito que vocês estão vendo aqui, esse método que eu vou mostrar para vocês agora, ele nasceu daqui. Então, nesse local era a Casa da Cultura, ainda é a Casa da Cultura, e vai aparecer aqui para vocês agora. Está aparecendo aí para vocês, tá? Sim, né? Ok. Então, aqui na Casa da Cultura, eu ficava estudando literatura, estudava história, estudava filosofia, psicologia. Então, nesse espaço aqui, ó, é que eu passei boa parte da minha juventude estudando. Era esse espaço aqui. Nesse local onde vocês estão vendo aqui, um portãozinho lateral, nós montamos um primeiro clube de xadrez. As minhas primeiras aulas de xadrez, elas foram aqui. A gente reunia a comunidade ali, convidava crianças, jovens, adultos, e aos fins de semana, alguns colegas e eu, a gente ia até esse local para poder jogar e ensinar todas as pessoas que quisessem. E aí, então, surgiu uma necessidade. Como é que a gente faz para poder avançar? Como é que a gente faz para poder evoluir? O que eu preciso fazer? Quais os pilares que eu tenho que estudar? Quais as minhas necessidades? Na parte prática e na parte teórica. Então, foi nesse momento que eu comecei a pensar nesse método que eu trabalho, né, com os alunos, e já estamos beirando aqui 16 mil alunos que passaram por esse método. 5.500 mais ou menos online e 10.500 em escola, clubes, academias, projetos que eu fiz no modo presencial. Então, vamos seguindo aqui. Então, aqui a gente vai ver a importância de ter um método, de ter um caminho. Eu vou mostrar o método 6 pilares que eu concebi, que eu desenvolvi com ele
e também eu trabalho com os meus alunos. Eu falei da Casa da Cultura porque lá, entre os meus estudos, eu gostei muito do livro do Descartes, que é o Discurso do Método. Alguém leu? Alguém conhece? Alguém gosta de filosofia aí? Quem é que conhece esse livro? É um livro fininho, inclusive. É um livro de lógica, né? Quem é que tem alguma informação desse livro aí? Será que alguém conhece? O Gabriel, nunca ouvi falar. O Maurício, sim. Maurício, ok. Gabriel, pode botar aí para todo mundo, não precisa mandar privado não, tá? Isso aqui a gente vai dialogando, vocês vão colocando as necessidades de vocês, as dificuldades, e eu vou orientando vocês, né, naquilo que eu puder complementar aqui, tá? É claro que o curso tem uma linha, tem um estudo já pensado inicialmente, que nós vamos trabalhar aula a aula, são 4 aulas, mas a gente sempre vai observar aqui o que vocês estão. Ó, Júlia, conheço não, só conheço um pouco do filósofo, ok. Então, o que acontece? O Descartes, ele trabalhava muito nesta sequência aqui, ó, de pensamento. Como é que seria isso, então? Ó, primeiro, quando você tem, então, um problema, você verifica. Então, se existem evidências reais ou indubitáveis acerca do fenômeno ou coisa a ser estudada. Então, nós temos uma coisa a ser estudada, o xadrez. Aí você parte para o segundo ponto, você vai analisar isso. Você divide ao máximo as coisas em suas unidades de composição fundamentais e vai estudar essas coisas primeiro do mais simples para depois o mais complicado. Como na escola, né? Na escola a gente começa os primeiros anos com as coisas mais simples e depois o mais avançado, como se fosse uma escadinha. E você fragmenta o estudo. Antes do Descartes, essa escola que a gente conhece hoje, ela não era dessa forma. Tudo era estudado ao mesmo tempo, como se fosse uma partida de xadrez que você não separasse, você não dividisse o estudo. Tudo era estudado de uma vez só, com as peças todas aí pelo tabuleiro. E a gente sabe que é mais fácil fragmentar. Você estuda separadamente, e aí nós vamos ver o que nós vamos estudar, e depois você junta de novo. Então a gente faz um treinamento que a gente chama de fragmentado, e depois você faz o treinamento integral. Sintetizar. O que você precisa fazer então? Você agrupa novamente as unidades estudadas em um todo verdadeiro. Ou seja, depois que você estuda os pilares do xadrez, depois você junta tudo, dá um integral. E enumerar. Agora você pega todas as conclusões e princípio mantendo uma ordem de pensamento. Então, quando a gente estuda Descartes, a gente fica organizado e a gente pensa, né, sobre um aspecto da lógica. E para aplicar isso no xadrez, então, como que é que nós vamos aplicar isso no xadrez? Então, vamos ver como é que vai ser isso. Aí eu pensei no seguinte, que a gente deveria ter, então, alguns pilares para toda vez que o adversário fizesse uma jogada, eu tivesse uma base de raciocínio que me fosse útil para poder tomar uma decisão. É claro que nem toda posição que eu ver anteriormente vai ser suficiente para eu poder tomar uma decisão acertada. Mas, pelo menos, a base daquele pensamento, a base estaria ali já pronta, mais fácil. Então, olha só, o problema, como se fosse, a gente brinca, né? Agora tem que descascar um abacaxi. Então, esse descascar o abacaxi seria, então, a nossa ideia de melhorar no xadrez. Você tem um problema, você tem um todo, né? Que aqui é o xadrez. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir esse todo. Opa. Nós vamos dividir esse todo. Então, ó, nós vamos ter uma parte que vai ser abertura, nós vamos ter uma outra que vai ser tática, uma terceira estratégia, uma quarta
o final, uma quinta meio jogo e nós vamos finalizar com análise com foco no cálculo. Ou seja, tudo que o adversário colocar para a gente, se eu estudei estes 6 pilares, vai ser mais fácil para a gente tomar uma decisão. Porque tudo vai encaixar num desses 6 pilares. Qualquer coisa que o adversário fizer, vai encaixar num desses 6 pilares. Basta que eu tenha os fundamentos, que eu tenha os conceitos desses pilares, para ficar mais fácil aí a minha tomada de decisão. Então, vamos lá. Os livros, esses foram os meus primeiros livros, observa que eles são fragmentados, ó. Então, isso aqui é o livro do D'Agostini, inclusive aqui embaixo não dá para ver, mas é Mestre Nacional de Xadrez. Esse foi meu primeiro sonho no xadrez. Então, eu vi esse livro, foi o primeiro livro, né? Ele chegou em casa dia 8 de agosto de 89, eu considero o meu ingresso, meu início oficial no xadrez, nesta data, por isso que agora, mês que vem, eu faço exatamente 30 anos de xadrez. E este livro aqui, ele trabalha essas ideias, ó. É tudo fragmentado. As regras e noções elementares, elementos de combinação, é uma parte, aberturas, finais, partidas famosas. Então, é tudo dividido. Então, é fragmentado. Semelhante a isso que nós estamos pensando. Depois, eu peguei esses livros aqui, o Tratado Geral de Xadrez. São 4 tomos. Então, o tomo 1 é rudimentos, né? São as regras e noções elementares. O tomo 2 é estratégia, mas, na realidade, isso é tática. É tática voltado à estratégia. Ou seja, toda tática, segundo grau, surge de uma estratégia bem conduzida. Por isso que aparece aqui estratégia. Mas é como se fosse estratégia barra tática. Aqui o tomo 3, a conformação de peões, é o livro inteiro falando sobre peões, e o tomo 4, estratégia superior. Mas está vendo que tem uma fragmentação também. Então, esse aqui foi o segundo livro que eu li. Meu Sistema, do Nisovich, também tem as divisões ali pelos capítulos. Os Grandes Mestres do Tabuleiro, os mestres de ontem e de hoje, para ver as escolas do xadrez e toda a evolução, e o curso científico de xadrez do RET. Esses foram os primeiros livros que eu li e que me ajudou, então, a assentar essa ideia aqui, ó. Então, os 6 pilares, eles estão aqui. Agora, vamos pensar se dá para ter um 7º pilar? Vamos lá, nós temos os pilares aí. Quem consegue imaginar um 7º pilar? Paulo Renato, na linha de pensamento, humildão socrático, do só sei que nada sei, Descartes também dizia que trocaria tudo que sabia pela metade que ignorava. Escola do Jairzinho também, humildade em primeiro lugar. Tá certo, é por aí, né? Jogo posicional. Gabriel, ainda continua caindo no privado, bota aí para todos, tá? Jogo posicional encaixa onde? Gente, o Gabriel tá pensando no outro pilar. Legal, Gabriel. Boa aí. Mas coloca para todo mundo ver que a gente consegue interagir. Na hora de você digitar, e manda para todos, ao invés de particular. Beleza, agora deu certo. Isso. Então, o Gabriel sugeriu um 7º pilar, jogo posicional. O jogo posicional, nesse nosso estudo aqui, encaixa em quê, pessoal? Quem consegue imaginar o jogo posicional aqui? Nós estamos com 19 pessoas nesse momento. Estamos com a Ana, o Antônio, o Diego, a Edna, o Gabriel, a Isabela, a Júlia, Lázaro, o Léo, o Maurício Viotti, o Maurício Player, o Paulo, o PC Casa, Raul, Renata, Robervan, Severino e o Luiz. Jogo posicional. Aí, Raul, estratégia. A Júlia, na abertura no meio jogo. Isabela, meio jogo, abertura. Posicional caberia na abertura e meio jogo. Maurício acha. Ok. Pessoal, o jogo posicional é da estratégia. São as manobras que nós fazemos com as peças. Então, por exemplo, melhore seu jogo posicional. Esse melhore seu jogo posicional é um livro de estratégia. Isso, aqui tem os padrões, exatamente. Os padrões da estratégia, né, que vai trabalhar com o jogo posicional. Legal, muito bom. Então, ó, esse aqui seria o jogo posicional também. Então, encaixou aqui. Vamos pensar mais alguma coisa que dê para montar um outro pilar. Estrutura de peões. Legal. Estrutura de peões a gente encaixaria onde, gente? Ó, jogo posicional. Então, o jogo posicional, a gente poderia até trocar a estratégia para o jogo posicional, né?
É a mesma coisa. Estrutura de peões, gente, encaixa onde? Quando a gente quer estudar a estrutura de peões, vai encaixar em qual desses pilares? Isso, a Renata. A Renata está dizendo da motivação. Legal. Boa que nós vamos chegar lá. Ana Beatriz. Ana, tá saindo no privado. Coloca para todo mundo aí. É bom que uma pessoa vê a sua mensagem, já pega aquela ideia. Coloca para todo mundo. Ó, a Renata está pensando em motivação. Isso, estratégia também. A gente estuda aqui. Tanto é que existe um programa da Convecta que tem o braço para celular, que é a Chess King, que chama Chess Strategy 3.0. Esse Chess Strategy 3.0, ele tem quase 300 diagramas de estrutura de peões. Então, a estrutura a gente estuda também aqui na estratégia. Vocês estão vendo que muita coisa encaixa na estratégia. Pronto. Ó, Antônio, psicologia no xadrez. Nós temos também a questão da motivação, da Renata. Tá chegando o Eduardo. Bem-vindo, Eduardo. Olha o Luiz. A Tilmara chegando aí. Legal, nós estamos com 21 nesse momento. Muito bom. Então, pessoal, nós estamos falando aqui da parte técnica do xadrez. Parte técnica. Tanto é que o curso, ele tem outras coisas. Então, nós estamos falando da parte técnica. Por exemplo, tem algo extremamente importante, psicologia. Extremamente importante. Tanto é que nós temos, o que mais que a gente poderia pensar? Agora, isso a gente encaixa em algo chamado extra-tabuleiro. Isso não é da parte técnica do tabuleiro. Então, os pilares, ele vai lidar com a parte técnica. Como se fosse um anexo agora. Psicologia é uma coisa que a gente tem que pensar para ter bom resultado. Ó, foi falado ali a questão da motivação, da persistência. A Renata falou da motivação. O Antônio falou da parte da psicologia. O que mais que a gente poderia imaginar? Poderia agregar isso, mas não é a parte técnica. Os pilares é a parte técnica. Isso aí é o extra-tabuleiro. Mas o que a gente poderia pensar de extra-tabuleiro? Profilaxia. Profilaxia aí já é da estratégia. Profilaxia aqui, ó. Profilaxia, gente, é um termo que foi cunhado lá pelo Nizovic no livro Meu Sistema. Você antecipa alguma possível ameaça do adversário. Por exemplo, você está passando na rua e tem uma casca de banana. Você fica com medo de escorregar, você é uma outra pessoa, o que você faz? Você tira e joga aquilo no lixo. Então, você fez uma medida profilática. Você antecipou um problema. Um adversário pode entrar numa casa que está fraca. Aí você bota um cavalinho vigiando. Você bota um bispo vigiando. O adversário vai brigar por uma coluna que está aberta. Você vai e coloca uma torre lá e já começa a brigar. Ó, combinação. Combinação encaixa onde, gente? Combinação. Combinação é aqui, ó. Ó, o Lázaro. Já usei bastante Chess King, mas só a parte gratuita. E é muito bom, né? O Luiz está dando boa noite aí pra gente. Legal. Saúde física. Isso. Aqui, ó. Atividade física. Isso aqui tem tudo na apostila, pessoal. Pelo menos essas três coisas até o momento, ó, o som vocês podem deixar desligado, tá? Atividade física. Mas eu tenho como desligar aqui. Se alguém, por acaso, esquecer, eu tenho como desligar aqui. Porque o contato com a gente é através do chat. Então, atividade física. O que mais? Bom, intuição. A intuição é na parte de psicologia, né? Vai encaixar aqui. É como se fosse um subgrupo dentro do extra-tabuleiro. Ó, tem algo que eu gosto muito, que é a meditação. Meditação com atividade física, né? Que seria a yoga, ou só meditação mesmo.
Uma outra coisa que eu gosto muito, mentalização. Nós vamos falar disso no curso, mentalização. Então, isso tudo vai ajudar a performance. Agora, faltou algo importante aí que nós não falamos. Isso, a parte de treinamento vai ser a planilha. A nossa planilha de treinamento, nós vamos fazer no último dia, a gente vai pegar essa parte técnica e mais a parte prática. O foco. A gente, no curso anterior, nós tratamos de foco. Eu botei até um livro lá, do Daniel Goleman, o criador da inteligência emocional. Meditação também falei, da arte da meditação, também do Goleman. Então a gente vai indicar livros, nós vamos indicar o que não tiver aqui, né? Porque a gente tem também um maestro que tem mais de 1.200 horas de treinamento. E aí nós já temos muitos vídeos ali. Ó, saúde física. Ok, intuição, treinamento, concentração, a prática. A prática é como se fosse a outra metade. A prática você vai mastigar, você vai exercitar aquilo que está em teoria, né? Ó, damos as boas-vindas aí para o nosso grande amigo, fotógrafo profissional e excepcional enxadrista e professor, o Chilon. Mineiríssimo aqui, né? Lá do Triângulo Mineiro. Pessoal, então tá vendo? Tem um monte de coisa que nós podemos agregar. Algumas coisas do extra tabuleiro, outra da prática, outra da parte técnica. Mas tá vendo, ó, tudo que vocês falaram de parte técnica dá para encaixar nesses pilares que nós pensamos. Agora tem o extra tabuleiro, tem a parte prática. Aí uma outra coisa que nós vamos tratar aqui também na apostila, tá? Isso, o que faltou foi exatamente isso, Bervan. Alimentação. Aí tem a questão da saúde, né, que foi levantada aí, mas, assim, se você tem uma boa alimentação, se você tem atividade física, e também a questão de saúde mental, a meditação, na hora que vai jogar a mentalização, a gente parte do princípio que a saúde está boa, né? Aí, por exemplo, se você está com... Esses dias, por exemplo, eu estava com uma gripe muito forte, início de pneumonia. Estava tomando antibiótico e tal. Como é que eu ia jogar um torneio? Então, você parte do princípio que a saúde tem que estar boa. Então, se você fizer atividade física, se você se alimentar, a parte mental você meditar, né? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer para o extra tabuleiro fluir. Aí, eu estou atrasado, mas cheguei. Beleza. Esse vídeo, pessoal, ele vai... Eu estou gravando, né? Isso aqui a gente está ao vivo, mas eu estou gravando. E vai ficar lá no canal do Clube Xadrez Online no YouTube. Então, são 4 vídeos, uma aula é aberta, né? São 4, todos os treinos do Clube Xadrez, eles são 2 horas cada um e 4 treinos. Então, cada curso é semanal, tem 8 horas. Então, 2 horas, ele é aberto, né? Toda semana a gente coloca aí nos canais de contato que nós temos com os enxadristas. Então, a gente faz o convite, semana que vem é um outro curso, vocês podem participar. E sempre uma aula eu jogo lá no YouTube. Então, quem quiser rever essa aula, quem perdeu alguma coisa ou precisar revisar algum conteúdo, vai estar lá. Beleza? Então, vamos lá. Agora, nós temos uma ordem. Para estudar isso aqui, a gente tem uma sequência. Vamos ver essa sequência, então? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a ordem desses pilares. Então, a divisão é essa aqui, ó. Nós temos os pilares essenciais. Esses pilares essenciais é a abertura. Gente, não dá para jogar uma boa partida de xadrez. Eu não estou dizendo ficar horas e horas dando abertura, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que ter um repertório mínimo de aberturas, uma que você joga de brancas, 2 de pretas, uma contra E4 e outra contra D4, para você conseguir sair no meio jogo. Claro que você tem que ter conceitos, né? Você tem que conhecer o que é o fundamento do centro, o movimento, o tempo, o espaço. São coisas que a gente encontra em todas as aberturas, né? Esses conceitos. Independente do que você jogar, você encontra ali. Mas o que eu estou dizendo é que existe uma sequência de lances, um posicionamento das peças que permite você chegar no meio jogo, seja de brancas ou de pretas,
com as peças em condição de luta. Quando a gente estuda a arte da guerra do Sun Tzu, ele fala lá, olha, antes de você atacar, o que você precisa fazer? Você precisa preparar o seu exército, é uma batalha, nós estamos fazendo uma batalha só aqui no tabuleiro. Você precisa preparar o seu exército. Como é que você faz isso? Você prepara a sua cavalaria, a infantaria, a artilharia. Quando está tudo bonitinho, está tudo preparado, aí você vai para cima e ataca. No xadrez assim, as peças estão ainda adormecidas, elas estão inativas. Então tem que colocar as peças para jogar, tudo bem. Mas tem uma ordem, né? Nessa colocação das peças, tem uma sequência que eu preciso priorizar ali, ok? E isso a gente dá o nome, né, de abertura. Abertura como a primeira fase do jogo, sendo lances característicos das pretas, a gente fala que é defesa, né? Então, de branco, por exemplo, de brancas é um ataque, já as pretas é um contra-ataque. Então, de pretas é sempre defesa, contra-ataque. De brancas é abertura, sistema, ataque, ok? E a gente tem que conhecer um pouquinho de tática. A tática lida com ataque e defesa. Se não o adversário dá peça, você não toma, você não vê, você não tem a visão de jogo ainda, a visão tática, de conseguir entender que ele te deu ali a peça e você precisa tomar a peça. E para você não dar peça. Ah, professor, mas é difícil isso. Se eu estiver dando aula, se eu for um professor, ou se eu for jogador, né? Tem pessoas aqui que participaram do nosso curso, pessoas aqui que estiveram no curso de instrutor, de treinador, está aqui também, né? Buscando mais conhecimento para passar para os alunos. É tão difícil o aluno não perder peça? Pois é, mas depois nós vamos ver uma técnica aqui que eu utilizo com os alunos para não perder peça. Olha, os alunos que aplicam isso, eles não perdem peça. Sabe, aquilo ligado com a atenção, não é a questão exatamente de temas. Nós vamos dar temas também de tática. A tática a gente estuda por temas. Mas a questão do ataque e defesa, de você não perder suas peças e seu adversário der peça. Então a gente vai ver aqui a teoria do ego. E que essa teoria do ego, que eu desenvolvo com os alunos, e que não perde peça. Impressionante como rapidamente os alunos conseguem segurar as peças ali e se o adversário der peça, ele pega. Então, nesta fase aqui, coincide com os jogadores até 1.500 pontos. Jogadores até 1.500 pontos têm muito problema com o repertório de abertura e tática. Perde muita peça, deixa de ganhar peça e sai tudo descoordenado, sai com as peças todas tortas ali para o meio jogo. Então, você começa uma batalha, mas você não tem as forças todas preparadas para essa batalha. E se o adversário estiver melhor preparado, você está frito, né? Então, são os pilares agora de lapidação. Os pilares de lapidação envolvem a estratégia. Isso aqui eu fui desenvolvendo, né? Porque isso já tem 30 anos. Eu fui desenvolvendo ano a ano, reunindo material, né? Então, hoje eu tenho as fichas de treinamento, são fichas de avaliação. Então, o aluno, eu faço a avaliação estratégica dele, a avaliação tática, como é que está o repertório. Por exemplo, como se fosse de 0 a 10. Então, eu pego, né, exercícios, já que eu tenho prontos em cada um desses pilares, jogo também com o aluno, então isso é importante, né? Se a gente for um professor, tem que jogar com o aluno para sentir o jogo ali do aluno. Ou ele jogando com outras pessoas, você ali perto, acompanhando. E aí você vai vendo onde tem problema. Então, aqui, para eu identificar o nível do aluno, para fazer um diagnóstico, para que eu entenda o que ele está precisando, o que eu faço? Eu faço esses diagramas que eu fui acumulando aí ao longo dos anos como treinador, e aí eu vou fazer o quê? Um raio-x. Eu vou entender o que está precisando desse aluno. Mas, geralmente é assim, ó. Jogadores de 1501 até 2000 costumam apresentar aí, claro que através dos exercícios, né, a gente vai checar se isso, que a gente é muito autodidata, então tem gente que estudou muito estratégia e às vezes deixou a tática um pouquinho de lado, sendo um pilar mais básico. Tem gente que estudou muito final, mas não estudou tanta abertura. Então, se cai no final a partida, puxa, ele joga que é uma beleza. Mas a abertura, ele costuma ficar meio torto. Então, quer dizer, tem um desequilíbrio no jogo dele. Esse jogador que tem problema ainda de estratégia, problema de final, geralmente são jogadores entre 1501 a 2000.
ele costuma já ter o seu repertóriozinho mínimo ali de abertura, já não perde peça mais, se o adversário der peça, ele toma. Agora, o desafio dele é desenvolver a estratégia, um certo refinamento ali, né? Tá lapidando a estratégia e o conhecimento técnico final. E aqui a gente chega, então, no meio-jogo. Então, tem gente que ainda tem muito problema no meio-jogo. Porque meio-jogo é a parte mais árida, né, da partida. Olha só as dificuldades que a gente tem no meio-jogo. Você não tem tanto material, porque você estuda meio-jogo mais por tabela. A estratégia do meio-jogo, a tática do meio-jogo. Não tem tantos livros de meio-jogo. Se a gente tentar lembrar um livro específico de meio-jogo, são poucos. A gente consegue lembrar de poucos livros. As outras fases, a gente consegue lembrar de muitos livros. Então, por exemplo, ganhe com o meio-jogo, massacre o seu adversário no meio-jogo, dê uma rasteira no seu adversário no meio-jogo. Bom, esses livros não teriam desse jeito, claro. Mas alguma coisa assim, meio-jogo. Por exemplo, eu tenho um livro aqui que chama Atropelando a Siciliana, né? Então, você não tem um negócio desse de meio-jogo. Aí, o que acontece? Nesta fase, então, nós temos alguns problemas de meio-jogo, onde falta material, é a fase mais longa da partida, que você mais luta com o seu adversário. Tem uma questão ali, né, psicológica, porque tem jogador que gosta mais do ataque, tem jogador que é mais defensivo. Então, tem a personalidade de cada jogador, ok? Então, quer dizer, tem os desafios ali do meio-jogo. Então, jogadores com rate 2000 para cima, esse refinamento, essa casquinha ali, né, do treinamento, aquela parte mais sutil ali, ele ainda tem dificuldade no meio jogo. E análise e cálculo, isso aqui é um grande desafio, você fazer uma boa avaliação posicional, estratégica ali, né? Entender o que está acontecendo, fazer um mapeamento da posição, só visual. E depois você buscar as jogadas candidatas, escolher o plano adequado, buscar ali umas 3 jogadas candidatas, ficar com uma, checar aquela jogada para depois executar o lance, é um processo assim que poucas pessoas conseguem fazer com maestria. Então, geralmente, meio jogo e análise e cálculo são fases até, né, que a gente são pilares que a gente estuda ali para trás, né? Porque meio jogo tem estratégia do meio jogo, tem a tática do meio jogo. Análise é um pouco parecido ali com a estratégia, né? O cálculo, a gente tem cálculo de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Ok? Então, você tem esses desafios, cada um tem, dentre esses ratings aí, tem mais ou menos esse encaixe aí de dificuldades. É regra, professor? Não. Ou então é uma regra com muitas exceções até, né? Mas é já um direcionamento. A tendência é uma tendência. É uma tendência, porque às vezes a pessoa é muito criativa no meio jogo, é muito bom de meio jogo, é um jogador muito prático, né? Tem muita força técnica, muita força prática no meio jogo, mas ele às vezes tem problema na estratégia. Então, quer dizer, algo que geralmente os jogadores têm dificuldade aqui, quando estão com 2000, às vezes um jogador que precisaria entender mais estratégia, ele entende muito de meio jogo e não entende tanto de estratégia. Então, quer dizer, tem um desequilíbrio no jogo dele, e aí o desafio é a gente equilibrar esses pilares. Agora, para a gente finalizar essa parte, né, e começar a ir para o tabuleiro, né, para a gente ver no tabuleiro como que nós vamos avançar, hoje nós vamos fazer a parte de abertura, então hoje a apresentação do curso, como é que é essa concepção do treinamento, e nós vamos falar sobre abertura, como que se monta um repertório de aberturas, e vou até mostrar para vocês aqui uma partida que eu trouxe, tá? Uma partida minha. Então, vamos lá. Agora, nós já descobrimos que tem os pilares, tem uma ordem que encaixa na determinada força aí do jogador. Então, olha só que bonitinha essa mangueira aqui. Quem já faz aula comigo já deve estar cansado de ver essa mangueira, né? Mas isso faz parte, né, da nossa sequência aí do curso, e aí quem já viu, nós vamos ver de novo. Vou dividir aqui em 3, deixa eu pegar aqui, vou dividir aqui então em 3 níveis essa mangueira.
Pessoal, por enquanto estamos indo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar? Está muito difícil, não? Estão entendendo o método, como é que ele surgiu, como é que ele se desenvolveu, o que que eu preciso fazer? Por enquanto tá bom? Vocês podem ir comentando, podem aí comentando entre vocês, fazendo pergunta para mim, tá? A Ana disse que tá ok, a Júlia também, a Edna ok. Então, ó, dentro daquilo que a gente estava estudando, é como se aqui fosse o A, que é o básico. Aqui o intermediário. E aqui o avançado. Ó, o Roberto disse que entendeu, tá tudo certo. Então, dentro daquela perspectiva nossa, essa base da mangueira, já já nós vamos entender por que eu botei essa mangueira aqui, né? Fazendo essa analogia com a mangueira, poderia ser uma goiabeira, poderia ser qualquer outra coisa. Eu escolhi uma mangueira, mas poderia ser qualquer outra coisa. Então, aqui a gente tem o nível básico. É a parte de baixo da mangueira. Aqui é o nível intermediário. Então, é a parte do meio da mangueira. Se vocês conseguirem acompanhar isso aqui, na hora que vocês estiverem estudando depois ali, estudando tática, eu vou matar aquele professor, falou para ficar estudando tática, eu vou matar aquele professor estudando estratégia, você vai se posicionar na mangueira. Olha, eu estou nesse nível aqui, cara, mas eu quero subir mais um bocadinho. O que eu tenho que fazer? É exatamente isso aqui que nós estamos vendo agora. O que você precisa fazer? E aqui o avançado. Agora, isso aqui casa com esses ratings que nós vimos, ó. Então, um jogador de 1.500 para baixo, professor, onde está escrito isso? Onde está escrito que tem essa divisão? Não está escrito em lugar nenhum, está escrito na cabeça do professor. Isso aqui é a divisão do maestros, a gente faz assim para facilitar. O estudo aqui com os alunos, né? Com os anos a gente vai buscando estratégias, ferramentas ali pedagógicas, encaixes, né? A gente vai entendendo o nível dos alunos. Então isso aqui ajuda a gente até a fornecer material para os alunos de acordo com esses 3 níveis. Então eu vou encaixando, quando eles vêm treinar aqui no Clube Xadrez, eu encaixo nesses níveis. Então aqui a gente tem do 1501 até 2000. Ô, professor, qual que é a porcentagem aí desse público seu, né, que está no Maestros, que vem treinar aqui? Já já eu falo para vocês. Então aqui seria maior que 2000. O nosso público é assim, ó. Aqui está 20% do nosso público, dos alunos que eu trabalho. Aqui está 70%. Então, a dificuldade grande dos alunos é nesse estágio intermediário, onde casa lá com a estratégia, casa com o final. Realmente os alunos ficam patinando. Na maioria das vezes é onde o aluno para. O aluno para aqui, ó. Então, o básico, ele vai bem. Ele faz o repertóriozinho de abertura dele, ele resolve os problemas ali de tática, não perde peça, se o adversário der peça, ele toma. Mas quando ele chega no nível intermediário, ele fica patinando, ele às vezes não tem método, ele não tem tempo, surge, não tem energia, não tem um monte de coisa que falta para ele, aliado à parte técnica, que ele não vai. Então, 70% dos alunos que a gente recebe aqui é intermediário. E aqui 10%. Então, de 2.000 para cima, nosso público é em torno de 10%. Lembrando que eu só trabalho com alunos até 2.200. Professor, por que você só trabalha até 2.200? É porque onde eu cheguei, eu sei chegar aqui. Eu já cheguei com muitos alunos em 2.200. Então, quer dizer, é um caminho conhecido para mim. Agora, o que tem lá no 2.300? Não sei, eu nunca cheguei no 2.300. Como é que eu vou ensinar o aluno a chegar em 2.300 se eu não cheguei, né? Então, 2.200 é o máximo que eu trabalho. Então, nesse avançado, que poderia ser ad infinitum ali, né? De 2.000 para cima, tem 2.200. Depois que o aluno atinge 2.200, agora você vai para o professor. Eu consigo levar você até 2.200. O professor tem que ter essa humildade também, senão você fica segurando o desenvolvimento do seu aluno, que ele poderia, depois pode ser um mentor dele,
você pode ser um torcedor ferrenho dele, mas você não precisa passar a técnica para ele, o que você tinha, você já passou. Como na escola, né? A gente não tem só um professor de matemática, só um professor de português, só um professor, não tem só um professor, e daquela matéria você tem um monte, né? Cada um com a sua especialidade. Beleza, então vamos lá. Aqui é o seguinte, nós vimos que na parte de abertura, é o grande desafio de quem está até 1.500. Só para a gente ter noção do nosso público aqui. Tenta sintonizar aí vocês, onde vocês encaixam. Então, vamos lá. Coloca aí se é A, B ou C. Então, o A você já sabe que é básico até 1.500. B intermediário, 1.501 a 2.000. C avançado. Então, só para a gente sintonizar aqui onde vocês estão. Então, o desafio aqui é a abertura e o desafio é a tática. Ó, nós temos o Maurício, ele está no A. A Edna está no A, o Gabriel está no B. A Ana está no A. Está no A e feliz da vida aí, né, Ana? Acho que sou A mesmo. O Antônio está no A. Antônio, será que você está no A? Eu te colocaria no B ali tranquilamente, rapaz. É mesmo? Esse Antônio está muito humilde aí, hein? O pessoal de Sertãozinho é tudo modesto assim? Ó, falando em mentor, acaba de chegar aqui meu grande amigo e mentor, Jairo Sérgio. Tudo bem, Jairo? Beleza? Então, ó, tenta se localizar. Se você for A, bota aqui o básico. Ô, pessoal, vocês que estavam pedindo aí para o Jairo voltar, ó, é porque a gente estava fazendo curso de instrutor, de treinador, e o Jairo é jogador, né? E agora nós voltamos aí para jogador e está aqui com a gente. O Chilon está no B, tentando sair da beiradinha do B para entrar no C. Mas aí entra o sistema que você comentou. Falta o tempo, procrastinação. E você tem um desafio grande aí, né, Chilon? Porque você não está em uma região que tem muito xadrez, né? Ainda tem a parte prática, que um pouquinho dá para fazer online. Mas quando você está em uma região... Aqui, por exemplo, né, São Sebastião do Paraíso, nós temos cerca de 80 torneios por ano. Imagina o que é isso. Todo sábado tem, já são 50, porque Natal e Ano Novo fecha, né, o clube. Então, quer dizer, tem semana que tem 2, tem 3 eventos. Quer dizer, é um facilitador, né? Estou com uma aluna na parte B, beleza. Quando instrutor e treinador. Legal. Então, o Chilon, né, apesar de ter um grande conhecimento teórico, eu, quando conheci o Chilon, inclusive ganhei um presente dele, um gambito, né? Ele me deu uma revista, a gente jogou uma partida, esse é 1992, e nós jogamos uma partida, ele já tinha um nível muito alto. E é formador também de talentos aí, né? É professor. Bom, então, pessoal, olha só. Na abertura e na tática, quando você já tem o seu repertório, por isso que eu botei a mangueira para vocês entenderem, e vocês já têm ali a tática, essas manguinhas aqui de baixo, não precisa de muita ferramenta, não precisa de muita habilidade para você pegar. Você estende a mão e pega. É fácil, estende a mão e pega. O adversário não tem muita resistência. Ele deixa as peças todas tortas, ele joga o cavalinho para a beirada, não domina o centro, não roca, não desenvolve. Então sai no meio jogo tudo torto, semelhante àquela ideia que a gente falou da arte da guerra, do livro Arte da Guerra, não segue os princípios, né, do desenvolvimento. Não prepara a cavalaria, a infantaria, a artilharia adequadamente. Então, quando você vai para a luta franca, os seus homens não estão preparados para a luta, porque você não fez a sua parte e desenvolveu. Então, aí, pessoal, é claro que falta às vezes um professor para orientar,
falta material adequado. Às vezes a pessoa até tenta, mas não consegue, porque falta ainda ferramentas para ela, falta habilidades, tá? Então, essas manguinhas aqui, ó, a gente pega fácil, inclusive, tem horas que a gente não precisa fazer nada. De vez em quando eu lido com alunos assim muito ansiosos, muito afoitos e tal, né? Falando, quer saber de uma coisa? Eu vou entrar online, aí divido a tela, né? Ele vai acompanhando. Eu entro online, eu vou jogar aqui umas partidas. Observa, eu não vou fazer nada. Eu não vou atacar o adversário, nada, nada. E o adversário vai perder a partida. O que? Você não vai fazer nada? Ele vai perder a partida? Pois é. Aí eu roco, né? Eu desenvolvo as peças, mas não ataco o adversário. Fico só manobrando as peças. De repente ele dá um peão. De repente ele deixa o cavalo fora de jogo. De repente ele alinha ali um rei na frente da dama, uma dama na frente do rei, né? Então eu dou um espeto ou eu cravo, dependendo da ordem que tiver. E pronto, acabo ganhando. Mas não foi eu que ganhei, foi o adversário que perdeu. Nesta fase aqui é muito comum você não precisar fazer nada. O adversário deixa a peça, o adversário deixa o rei aberto. Quando faz o roque, às vezes nem faz o roque, mas faz o roque de preto lá, joga o H6, joga o G5, deixa tudo aberto, né? Então, o que que acontece? Você não precisa fazer muita coisa. O adversário faz, mas faz errado. Então, na abertura e na tática, esta fase aqui dos 1500, esta fase aqui, geralmente os jogadores têm muito problema nesta base, ok? Então, quando você monta o repertóriozinho do seu aluno, né? Ali de brancas, de pretas, do grupo contra E4, contra D4 e afins. Quando você trabalha a teoria do ego, que eu ainda vou falar, né? Vai ser na aula de amanhã. Amanhã a gente vai lidar com a tática e a estratégia. Na parte de tática eu vou falar essa teoria do ego. E aí começa a não perder peça, se o adversário der peça a gente vai e toma. Opa, não dá para ganhar mais do cara que está aqui embaixo, não. Quer dizer, você vai precisar de mais coisas para poder ganhar dele. Essa manguinha aqui, se você tentar pegar, ó, o cara não deixa. E também não, a manga não cai sozinha. Então, jogadores aqui de baixo que conseguem avançar na abertura, conseguem avançar na tática, você não consegue ganhar mais deles. Você tem que ter o quê? Mais ferramentas, desenvolver outras habilidades para poder ganhar, porque nessa parte de baixo você já não ganha mais. Tá, aí vamos lá para o nível intermediário. Qual que é o desafio dos jogadores do nível intermediário? Então aqui a gente tem estratégia. Aí nós vamos ver no curso. Como é que estuda estratégia? Como é que estuda o final? Como é que estuda a abertura? Como é que estuda a tática? Então aqui estratégia. E aqui final. Então, geralmente, pessoal, qualquer fase que a gente tiver, qualquer nível, nós vamos ter que estudar os 6 pilares. É só que a gente vai priorizar esses que estão combinando com o A, B e C. É uma questão de prioridade. Quando a gente montar a planilha de treinamento, vocês vão ver isso lá na aula 4, na quinta-feira, que nessa planilha de treinamento tem a metade, né, do tempo, que é a parte prática, e a outra metade é a parte de teoria. Ali estão os 6 pilares. Mas você tem as prioridades de acordo com o nível que você tiver. Você está no nível mais basicão? Vai na planilha de treinamento colocar mais tempo para abertura, para tática. Você está no nível intermediário? Já tem o seu repertóriozinho? Você não está perdendo mais peça? O adversário te dá peça, você toma? Então, vai cuidar mais da estratégia, vai cuidar mais do final. Então, o grande desafio aqui, ó, do pessoal do nível intermediário, que é o maior público que a gente atende, que é de 1.501 a 2.000, é estratégia final. Então, fazer uma avaliação estratégica, a gente tem 3 listas que a gente trabalha. Então, tem listas que você faz um checklist, você faz um mapeamento da posição, você faz um raio-x da posição, uma leitura ali posicional e descobre o que está precisando. É como se estivesse colocando na balança. Você coloca lá, por exemplo, o rei, como é que está? Está normal. Coloca o material, está normal. Coloca a estrutura de peões, está normal. Coloca a qualidade de cada peão. Opa, um lado aqui está dobrado e o outro não tem problema nenhum. Quer dizer, você vai apostar aqui. Se o problema for para você, você vai ali com suas peças e vai ajudar esse peão que está dobrado, vai defender. Se for no adversário, você vai em cima, você reagrupa suas peças, vai para cima e ataca. Quer dizer,
O plano, seja defensivo, ou seja para você atacar, vai ser dado em função do elemento estratégico. E aí nós vamos trabalhar com 3 listas. Tem a do Kotov, que tem 17 elementos. Nós temos a do Silman, 7 elementos. E temos a do Pacman, com 6 elementos. A Isabela aí, tudo bem? O Anderson, chegando aí, beleza? E o final, nós vamos dividir em 4. Então, você tem um grupo que é de rei e peões. Aí tem os conceitos desses finais de rei e peões. Torres e peões, bispo e cavalo e peões, e damas e peões. São 4 grupos. Então, você vai estudar um diagrama que vai te servir para 10, 30, 40, 50, 100 posições diferentes. Ah, professor, mas vai ser a mesma posição? De jeito nenhum. Afinal, é muito raro você ter a mesma posição que você estudou. A questão é que você vai aprender o conceito, o fundamento para facilitar o entendimento ali posicional e você tomar uma decisão mais assertiva. E aqui em cima, nos avançadinhos, ô Jairo, eu já te coloco aqui no C, hein? Ó, o Jairo é desses 10% aqui, é o meu mentor. Trabalhou comigo no Banco do Brasil. Não, que B? B onde? O Jairo indicou muito livro. Não, eu não estou dizendo o seu rei, estou me referindo à sua força. Quantos torneios valendo FIDE você joga por ano? Quantos você jogou esse ano? Quantos torneios valendo FIDE você jogou esse ano? Pois é. Então. Eu lembro que 2016 foi um ano que eu dei aulas até mais na quinta-feira, às vezes sexta, dependendo do torneio, mas eu joguei 73 torneios. E mais ou menos a metade desses torneios foi valendo rate feed. Então, quer dizer, tá vendo a diferença entre a atividade do Jairo e a minha, né? Aí tá inativo, então quer dizer... Não, mas beleza, então aqui a gente tem lá o meio jogo. Então aqui é o desafio do pessoal de 2000 para cima. Refinamento de meio jogo, uma análise mais rápida e mais profunda e um cálculo, né, ali mais preciso. E a gente tem também, né? São 5, eu até fiz esse ano, 5 cursos, cada um com 8 horas, foram 40 horas de análise e cálculo, é uma série. Eu estudei o Kotov, o Dvoretsky, muitos aqui, inclusive, participaram desse treinamento. Robervan, inclusive, está em todos. O Agard, Dorfman e o Valerie Bain, foram 5 que eu estudei. Mestre, isso está acontecendo muito comigo, nas partidas contra o jogador mais forte, que eu termino a abertura, em igualdade, mas na hora de montar a estratégia para vencer, não vejo como entrar na posição do adversário. Bom, o que pode estar faltando é conhecer um pouco mais da estratégia. Então, se você se coloca aqui, ó, você que tem acesso ao Maestros, o Anderson estava contando para a gente, inclusive tem um depoimento dele contando isso, que ele aumentou 100 pontos estudando aqui com a gente. Então, se aumentar 100 pontos, né, aumentou aí 100 pontos, ele estava feliz da vida. Então, ó, tem lá no seu Maestros, tem o Botvinnik. Tem 24 horas de treinamento do Botvinnik. Dá uma olhada nesse conteúdo. Botvinnik. Chama Partidas Seletas do Botvinnik. Vai ajudar muito a enriquecer aí essa parte que você está tendo dificuldade, tá? Ah lá, de 1.600 para 1.700. Só com vídeo aulas, tá vendo? Esse clube de xadrez é bom mesmo, rapaz. Ganhar 100 pontos assim, ó. Então, como sugestão aí para o desafio que você está tendo, pega nessa parte de estratégia aqui, ó. Pega firme lá com o Botvinnik, vê os anexos, né? Porque tem o vídeo e tem os anexos também, os PGMs. Pessoal, alguma pergunta sobre esses 6 pilares? Como é que a gente vai fazer para crescer? Então, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, para pegar essas manguinhas aqui, ó, não é fácil não. Imagina, ó, você está aqui embaixo. Olha o tanto que você tem que subir para conseguir pegar uma manguinha dessa. Quanta habilidade você tem que desenvolver, quantas ferramentas você tem que absorver aí para poder, né, conseguir derrubar uma manguinha daquela ali. Essa manguinha
a gente brinca que é um jogador, né? Então, é um jogador para você ganhar dele ali, especialmente se estiver mais perto aqui de 2.000, né? Porque aqui tem uma banda de 1.500 a 2.000. Isso tudo a gente coloca como jogador intermediário, mas é diferente você está em 1.501 ou 2.000, né? Os desafios são mais próximos aqui, por isso que mesmo tendo lá intermediário 1.501 a 2.000, jogadores, né, que a gente treina aqui que tem mais de 2.000, às vezes pega conteúdo do intermediário, porque ele está muito perto ainda desse intermediário, apesar de já estar no avançado. E muitos do intermediário estudam o avançado, né, porque tem uma linha divisória ali perto. A Isabela diz que não tem dúvida, está tudo certo, posso seguir? Então, isso que eu mostrei para vocês é o que eu fui desenvolvendo aí nesses 30 anos estudando xadrez, ok? Jogando, foram quase 800 torneios já, né? Como eu falei para vocês, só no ano, joguei 73 torneios, só no ano. Quer dizer, os outros anos eu acabei jogando bem menos, para em 30 anos dar só aí cerca de 800, né? Então, pessoal, ó, o que acontece é o seguinte, ó, não tem jeito de você sair do nada para o tudo. Tem estágio que você passa. Então, por exemplo, se você está aqui, ó, professor, eu estou no 8, me leva para 80. Eu falo, meu amigo, do 8 para 80 não dá. Não dá. Do 8 para 80 não tem jeito. Porque do 8 para 80 tem 72 níveis. É como se fosse uma escadinha. Do 8 para 80 você não vai direto. Essa escadinha, então, por exemplo, você está aqui. Você está com 1.000. Está aqui. Suponhamos que você queira passar para 1.100. Você não passa do 1.000 para o 1.100 direto, e muito menos do 8 para 80. Tem uma caminhada horizontal aqui, ó, do 1.001 para o 1.002, para o 1.003, até chegar no 1.100. Então, quando você faz esse salto, é porque você fez uma caminhada horizontal. Não existe esse salto automático do 1.000 para o 1.100, do 1.100 para o 2.000. Existe uma caminhada horizontal ali necessária, que é o que fez o Anderson. O Anderson passou do 1.600 para o 1.700, mas fez uma caminhada horizontal. E aí ele deu o salto para chegar no 1.700. Qual que é a tarefa dele agora? Estudar mais, ele já identificou que a estratégia é um desafio dele, né? Como a gente já entendeu que é mesmo, porque lá no intermediário era uma das dificuldades ali, era estratégia e final, né? E os nossos alunos, geralmente, de 1.501 a 2.000, têm essa dificuldade. Então, quer dizer, se ele está aqui, do 1.700 agora, para o 1.800, ele não vai pular de uma vez. Ele está fazendo a caminhada aqui, ó. Está desenvolvendo o jogo dele, para aí ter força para pular para o 1.800. Então, a pessoa às vezes fica querendo saltar do 8 para o 80. Não dá. Nós já falamos muito isso aqui, né? Mas quando eu monto a planilha de treinamento, eu falo para os alunos assim, ó, tudo que a gente estuda de excelência em xadrez, a gente tem o seguinte, ó, tem um estágio ali intermediário, né? Uma pessoa de um nível bom para 5.000 horas de treinamento. Agora, se você trabalha 10.000 horas, qualquer coisa no esporte, qualquer coisa que você queira fazer, profissão, você já atinge um outro patamar. E fala-se, né, na elite da elite, 20.000 horas. Agora, vamos só colocar esse aqui, de 10.000 horas. Imagina o seguinte, se você estuda 4 horas ao dia, que não é fácil, 4 horas. Não vou dizer que você vai estudar os 365 dias, vou botar só 250. 115 dias você não vai ver nada de xadrez. Ó, aqui você só tem 1.000. Num ano inteiro, estudando 4 horas por dia, 250 dias, você tem 1.000. Quer dizer, você vai precisar de 10 anos. 10 anos para
chegar aqui, né? Que é um estágio bom, de 10 mil. Quer dizer, então a coisa demora. Ele não sai do 8 para o 80. Essa evolução, ela é devagar. Agora, se alguém te dá o caminho, você vai ter que percorrer aquele caminho. O professor nunca vai fazer o trabalho do aluno. Não tem jeito, a evolução é individual. Você vai ser um facilitador. Você é o intermediário entre o conhecimento e o aluno. Como você tem a expertise, você então, né, já tendo passado por ali, você sabe o caminho e você ensina o caminho para o aluno. Mas a caminhada é toda do aluno. Ora, ele está chorando porque ele estava bem numa partida e perdeu, às vezes uma partida decisiva. Eu vi hoje o mestre nacional Renato Quintiliano, um post dele, ele falou, olha, eu fiz um torneio legal, né, o Continental, não sei se vocês acompanharam, terminou aí no sábado, foi do dia 5 ao dia 13, 11 rodadas, 219 jogadores, acho que 17 países, só de estados, 22 estados mais o DF, um super torneio. Ele falou, olha, eu precisava ganhar na última. E perdi. Ou seja, a terceira e definitiva norma dele passou, né? O SUP ficou em quinto, ficou em sexto. Os 4 primeiros que entraram para a Copa do Mundo. O SUP precisava ganhar uma partida das 2 últimas. Ele empatou as 2. Quer dizer, falta um pouquinho. Imagina, né? Você esforçando ali, falta um pouquinho. Mas é isso, esse pouquinho vai te dando resistência, vai te dando força, no próximo torneio você consegue. É essa luta diária mesmo. Mas tem gente que fica pelo caminho. Bom, agora essa parte aqui tá ok, vamos para a parte de tabuleiro, né? Como é que a gente estuda? E isso tem que aumentar a força, e isso é gradual, né? A gente não aumenta a força do nada. Então agora eu vou mudar o nosso ambiente, nós vamos passar agora para um tabuleiro, tá? Então eu vou fechar aqui, vai estar um pouco diferente aí para vocês estão me vendo agora, né? E aí eu vou pegar o tabuleiro aqui para a gente poder fazer atividade nele, tá? Então estou abrindo aqui. Então o primeiro pilar que nós vamos trabalhar é o pilar abertura. E amanhã nós vamos fazer tática e estratégia. Então vamos lá. Então vai aparecer aí para vocês já já, tá? E lembrando, pessoal, que é o seguinte, ó. Já vai aparecer para vocês. É esse tabuleiro aqui. Tá aparecendo o tabuleiro para vocês? Tá tudo certo? Tá ok, né? Joia. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho para vocês. Como que é, então, a sequência do curso, para vocês entenderem, então, né? E aí eu já volto para o tabuleiro de novo. Então, aqui está um resumo do nosso curso. Então, está aqui. Então, como que a gente faz para estudar xadrez? É prática e teoria juntos. Eu sempre trabalho 50%, cada um com os alunos. Aqui, o que a gente precisa fazer na prática, mas depois nós vamos fazer isso na planilha de treinamento. Aqui, a parte de teoria que nós falamos, né, são 6 pilares, a divisão deles. E agora segue pilar a pilar, né? Então, aqui é pilar abertura. Ó, hoje nós vamos trabalhar estrutura, variantes e biografia. Um livro que é legal é o Espírito da Abertura, porque já tem essas divisões, ó, o histórico, especialistas, variantes, as ideias para as brancas e pretas e as partidas comentadas. E aqui o material didático, então isso que nós vamos ver hoje. A parte de tática, estratégia, isso aqui é só um resumo, né? Que a apostila tem 50 páginas. Então daqui a gente parte para
para um aprofundamento. É só um resuminho. Aqui o meio jogo, parte de análise. Aqui, ó, o desempenho nos torneios. Como é que eu vou melhorar, né, nos torneios? Então tem as dicas aqui, a psicologia e xadrez, nós citamos isso. Então isso aqui é tudo extra tabuleiro. Preparação física. Isso aqui é do curso de treinador, né? O que o treinador precisa fazer, as opções de aulas, o mindset, isso aqui é para o atleta também, é um mindset fixo de crescimento. Olha a preguicinha boa aí, uma redinha e tal, mas não melhora o nosso xadrez, né? A procrastinação, questão do foco, a meditação. Então, cada tópico desse nós vamos aprofundar e vamos discutir aqui com os alunos como é que faz para poder melhorar e para poder desenvolver. Mentalização, então isso tudo é o extra tabuleiro que vocês haviam falado. Ok? Então, não é só a parte técnica, a parte prática, nós vamos ver lá na planilha de treinamento. Estou falando planilha de treinamento, o que será isso? Então, deixa eu mostrar para vocês o que é, e depois nós vamos preencher essa planilha. Então, é isso aqui, ó. Aqui o modelinho de planilha de treinamento, vai aparecer para vocês agora. Quem não conhece, planilha de treinamento é essa aqui, ó. Então, depois de feitas as primeiras aulas, a gente monta a planilha de treinamento do aluno. Vocês estão conseguindo ver a planilha de treinamento aí? Acho que acabou de sair da tela, né? Agora vai dar. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Tá aparecendo a planilha, treinamento, a Júlia, ok, o Maurício, o Robervão, o Anderson, a Ana, joia, beleza. Então é o seguinte, tá vendo, ó, que tem a parte dos pilares, que é a parte de teoria, e tem a parte de prática. São 3 minutos. Então, primeiro a gente descobre a quantidade de horas, suponhamos numa planilha para o xadrez amador, é uma planilha de 12 horas, né? Então, 2 horas aqui, 2 horas... Opa. 2 horas aqui, 2 horas aqui, 2 aqui, 2 aqui. Então, está dando 12 horas e a gente folga ali o domingo. Então, a gente vai ter o que nós vamos fazer na abertura, que dia, na tática, na estratégia, no final, no meio jogo, na análise e cálculo. E a prática, você a partir de 10 minutos, de 5, de 3 ou algum outro ritmo. E para cada um desses, ó, a abertura que vai estudar, tá, anotação da aula, diagnóstico e forma de treinamento. A tática, anotação da aula, diagnóstico e forma de treinamento. Você vai fazendo as anotações aí. Da Zoom, o que aumenta isso aqui, é? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Pessoal, vocês não estão conseguindo ver? Porque encheu a minha tela. Se eu der zoom aqui, eu tenho a impressão que vai ficar maior que a minha tela. Então, o Gabriel está dizendo que está com dificuldade de ver aqui. Para vocês também tá difícil? Tá ok, né? Porque já está preenchendo a tela toda. E aqui, ó, eu consigo, ó, tá em 100%, né? Aí fica muito grande, né? Então, por exemplo, se eu botar 150%. Talvez aqui melhor, né? 150%. Vai depender do tamanho do monitor, às vezes está no celular também, né? Tá. Então aqui, ó, a abertura. Só aquele que ficou grande. Cada planilhazinha. Mas é só para vocês entenderem, tá, pessoal? Ó, aí tem as anotações 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Aí vocês vão fazer aqui por semana, tá vendo? Vai ser lá na aula 4. Só porque eu estou falando de planilha de treinamento toda hora, e o curso é para isso, né? Para você ter uma planilha de treinamento, para você estudar aí sozinho, ou se você já tiver professor, você ajudá-lo aí
nesse plano aí de trabalho. Ah, legal. Pode aumentar aí, né? Joia. Bom, então, deixa eu fechar aqui e nesse restante nós vamos falar sobre a questão... Pronto. Sobre a questão do repertório, né? Vamos lá. Bom, estou no tabuleiro agora de novo. Beleza. Então, toda vez que eu vou montar um repertório de aberturas, eu tenho 3 possibilidades. Agora, pessoal, é claro que existe a necessidade da gente estudar os conceitos da abertura. Se você não sabe o que é um centro, o que é desenvolvimento, espaço, tempo, né? Se você está aí no nível básico, aí tem que buscar esse conceito. Na nossa planilha de treinamento, já vai estar ali, né? Algo como se você já soubesse o que fazer lá nos pilares. É só um cronograma de trabalho. Agora, os conceitos você não vai ser a planilha de treinamento que vai te dar. Agora, na nossa apostila do curso, tem uma apostila de 50 páginas, aí tem os conceitos, para cada coisa dessa que nós estamos estudando, tem o desenvolvimento lá, tá? Então, para montar um repertório, você tem a possibilidade, que está muito na moda hoje, né? Os treinadores usam bastante. Então, são 3 possibilidades para montar o seu repertório. Ou seja, para fazer os 10, 12, 15 primeiros lances. Então, você tem um repertório por estrutura. São aqueles sistemas de abertura. A gente brinca, né? Esqueminha, jogar por esqueminha. Então, você joga por estrutura. Você pode fazer um por variantes. E você pode fazer por imitação. O que é isso, professor? Imitação? Já, já. Já, já nós vamos ver o que é essa imitação. Aqui, ó, é como se você fosse adotar um GM. Tem um cara que você gosta do jogo dele, você está sempre acompanhando ele, conhece as partidas, então você pega o repertório dele de branco e de preto, já está pronto. Você já conhece o jogo dele, já tem os modelos. Variantes foi o meu repertório, de 89 até 93 eu montei meu repertório. Então aqui eu fechei meu repertório de branco e de preto. Eu estudei bastante tática, eu estudei bastante abertura. Gastei 4 anos para fazer isso. E aqui o estrutura, que é o mais fácil, só precisa de 3. Nas aulas aqui, às vezes eu faço uma aula só, eu costumo fazer em 3. Em 3 aulas, dá para montar o repertório por estrutura, porque você monta um de brancas, você mostra algumas formações de brancas, mostra algumas formações de pretas contra E4 e contra D4. Então, você tem 3 possibilidades, né? Só que o ideal é que este repertório, ele se encaixe, ok? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, questão do repertório. Então, aqui eu tenho 2 monitores, né? Tem uma câmera em cima, tem esse monitor, que eu faço as atividades nele, e tem um do lado aqui, onde eu estou com o material de apoio, tá? Para não ter que fechar e abrir janelinhas aqui. Então, por exemplo, ó, por imitação é fácil, né? Vocês entenderam que é só buscar um grande mestre. Ah, eu gosto das partidas do tal. Então, eu gosto dele, tal, do estilo dele. Eu gosto do Capablanca. Pronto. Você estuda as partidas e aí você vai reproduzindo os padrões ali de abertura de brancas e de pretas. Por estrutura, que eu vou mostrar agora, no curso de treinador, eu trabalhei bastante com estrutura e eu vou mostrar hoje por variantes, tá? Então, vou priorizar hoje variantes. Então, por estrutura simples. Então, vamos imaginar, por exemplo, que você queira fazer ali uma inglesa variante Bremen. Toda vez que eu jogar de branco, eu vou fazer C4. Professor, mas é bom isso? Toda vez que eu for jogar de brancas, eu vou jogar esse C4? O que é isso? É como se você fosse um ator, mas
de uma peça só. Então, você vai entender tudo daquela peça, mas só daquela. Então, aqui a gente tem um exemplo muito bacana, que é o GM Jaime Chunier Neto. Ele 7 vezes campeão brasileiro, o segundo GM, né? O Mequinho o primeiro, ele o segundo. E durante cerca de 30 anos que ele jogou profissionalmente, jogou os grandes torneios, ele usou C4. C4 era uma jogada, quando você entra numa base de partidas, como o Mega Database, por exemplo, 2019, que tem 7,6 milhões de partidas, tem mais de 300 partidas dele ali com C4. Um GM, a vida inteira jogando C4. Tá, então vamos supor que a gente decida jogar esse C4, que é uma abertura inglesa. Tá, abertura inglesa, tá? Estou mostrando por estrutura, quer dizer, vai ser o mesmo padrão. Tá, aí o que eu vou fazer? Seja para mim, né, se eu tiver estudando ali com algum aluno. Que estrutura que eu quero montar? Então, o peão é C4. Tá, eu vou jogar com fianqueto, ok. Que é a variante Bremen. Então, vai ser essa estrutura. Então, vai dar isso aqui. Ok? Então, nós vamos mexer só 3 peõezinhos. Ué, professor, por que você montou só os peões? É porque aqui está o esqueleto da coisa. Se você tiver o esqueleto da coisa, as peças você encaixa. Você conecta aqui, ó. Um cavalo vai aqui, outro cavalo vai aqui. Um bispo vai aqui, outro bispo vai aqui. Um rei vai fazer o roque pequeno. Aqui eu tenho a dama. E aqui eu tenho a torre. Mas por que você não tirou esse bispo, professor? Ah, porque depende do que ele vai jogar. Por exemplo, as pretas jogarem uma formação assim, de C5, se as pretas jogarem uma formação onde ela não vai jogar D5 e vai abrir a coluna C, esse bispo vai ficar aqui, eu vou jogar torre B1, A3, B4, que vai ter um peão de C aqui. Ah, mas e naquelas posições que ele joga E5, depois faz D5, né? E aí retoma aqui de cavalinho e vai abrir a coluna C. Tá. Essa, aí a gente vai botar o bispo aqui, vai jogar a torre aqui, vai jogar a torre aqui. E agora vamos fazer A3, B4. Vamos fazer cavalo A4, cavalo C5, cavalo E4, cavalo C5. Vamos jogar dama B3, depois jogar 3 B4, jogar as torres para a coluna C. Ok. Então, essa estrutura aí que nós montamos, se a gente observa ela de pretas, o que seria uma variante Bremen? Isso contra o E4 do branco. De preta, gente, o que seria? De branco eu vou jogar sempre C4, G3, bispo G2, cavalo F3 só aqui. Que estrutura que é essa que eu estou montando de pretas aí? É uma dragão, né, Jairo? Isso. Então, como é que é a dragão? Cavalo C6, cavalo F6. Gente, é como se fosse um espelhamento, é a mesma posição de brancas. Só que eu estou montando ela de pretas. Ó. Agora aqui, dificilmente não vai ser essa a posição, né? Então, o branco vai jogar, vai trocar, vai fazer o torre C8, é igualzinho de brancas. A3, B4, dama C7, torre D8. Cavalo A5, cavalo C4, cavalo A5, cavalo E5, cavalo C4. Então, isso aqui é jogar para a estrutura. Toda vez que eu for jogar isso aí, eu vou jogar isso de brancas de pretos contra E4. Bom, D4 não dá para fazer isso, né, professor? Não dá. Você pode jogar uma estrutura parecida. Pode pegar uma ilha do rei, por exemplo. Estruturalmente é parecida. Inclusive, nessa estrutura de Índia do Rei, você pode fazer E5 ou pode fazer C5. Então, se você jogar C5 e ele não avançar ou não tomar, e você tomar, eu tenho várias partidas assim, inclusive, o que nós vamos ter aqui? A mesma. Só que iria, quando joga C5, é uma Benoni, né? Por transposição de lances, é a mesma coisa.
e o A6, B5. Então, ó, eu parti de uma ideia só. Montei uma estrutura para as brancas, com pequenas modificações. Montei duas de pretas, com pequenas modificações. Então, isso aqui é jogar por estrutura. Olha aí o Marconi, tudo bem? Joia, garoto. Bem-vindo, seu moço. Então, nós estamos agora... Marconi chegou aí com a Ana, o Antônio, o Chilon, o Diego, a Edna, o Gabriel, a Isabela, o Jairo, a Júlio, o Lázaro. Marconi já falei, o Maurício, o Viotti, Maurício Player, Paulo Renato, o Raul, o Robervan, o Severino, o Tilmara, o Anderson e o Luiz. Aê, garotos. Acaba sendo... Isso! Fica parecido, né, Júlia? A uma Siriana Dragão. Agora, é claro que o branco pode avançar quando jogar C5. E aí vai ser uma Benoni. Vai ter que jogar com E6. Inclusive, a Benoni é o que eu vou passar para vocês agora dentro da estrutura dentro do repertório por variantes, tá? Então, ó, uma Benoni, é isso aí, eu estou pegando lá do livro Espírito da Abertura, tem um e-book aqui, tá? Tem um e-book aqui que tem isso aqui que eu estou passando. Então, uma Benoni, a gente joga assim. Cavalo F6, C5. Mas, por transposição, você pode jogar lá primeiro, fazer como se fosse uma Índia do rei, numa estrutura assim, ó, e o C5 que eu falei para vocês. Ó. Se rocar aqui, por exemplo, você toma D4, cavalo C6. Pronto, é a dragão. Agora, se jogar D5, aí E6, aí roca. Toma, toma. Aqui já está a ideia. É isso que você... Ó, por variantes, você tem que trabalhar ideias. Ideias. Então, olha só. As pretas têm a coluna E semi-aberta. Então, nós vamos ter uma torre aqui. As pretas têm maioria de peões na ala da dama. Então, 3 contra 2 aqui. O final interessa para elas. As pretas têm um bispo muito forte nessa diagonal. Então, cavalo G4, cavalo aqui, né? Para fazer esse bispo jogar, isso vai ser muito bom. Então, bispo conjugado com o avanço dos peões na ala da dama, mais pressão na coluna E. Então, são as 3 possibilidades maiores aí das pretas. Ok? Bom, e para o branco. Então, como tem agora, nessa parte do tabuleiro aqui, ó, nós ficamos com 5 peões contra 4, então tem uma maioria de peões, ali centro e ala do rei. O que eu tentaria aqui? Eu tentaria gerar avanços, né? Manobra esse cavalo, cavalo C4, isso aqui é chamado de pirueta de Nizovic. Então, a gente tem esse bispo F4, cavalo B5 para atacar D6. Mas a ideia disso aqui é jogar E5. E E5, depois atacar a ala do rei. Então, é centro e ala do rei, o branco, aproveitando a maioria de peões. E as pretas, ala da dama, e vai tentar bater nesse peãozinho que está aqui numa coluna semi-aberta. Então, está aberto para as pretas, não tem peão, está fechado para o branco. Ok? Agora, o que seria, então, esse negócio de variantes? Acaba sendo... Isso. Aqui também, exatamente, a estrutura é parecida. Agora é o seguinte, ó, se eu estou jogando E4, C5, então aqui já deu o que? A defesa. A partir de agora é uma defesa siciliana, que é uma defesa francesa, que é uma defesa carocã. E5 ainda não dá para saber. Vai depender do que a gente vai jogar agora. Por exemplo, cavalo F3, cavalo F6, então uma defesa russa, o Petrov. D6 é uma Filidor. Aí cavalo C6 ainda não dá, depende do que o branco jogar. Agora, por exemplo, jogou D4, então se ia tomar D4 aqui, já vai dar uma escocesa. Bispo C4, então, por exemplo, cavalo F6, defesa dos 2 cavalos. Bispo C5, aí segue com o italiano. Bom, se eu jogar bispo B5, Rui Lopes, tá vendo? Então, nós temos a abertura ou defesa, no caso aqui, característica das pretas, defesa siciliana. Agora, por exemplo, se eu jogo esse, jogo aqui, vou abrir a siciliana, e jogo A6, é a variante Najdorf. Esse quinto lance A6 é a Najdorf. Então, nós temos, são 4 coisas. Tem a abertura ou defesa, tem a variante, tem a linha e tem os lances que compõem essa linha.
Então, aqui nós já definimos que é uma defesa siciliana. É uma variante Naidorf. Agora, tem um monte. Quanto a Naidorf, pode jogar bispo C4, pode jogar bispo E3, pode jogar bispo G5, pode jogar F4. Aí são as linhas que eu tenho, as possibilidades aqui. E os peões que compõem essas linhas, por isso que é mais complicado. Então, o que a gente faz, geralmente, para dominar um estudo de aberturas, uma abertura bem estudada, um estudo mais aprofundado, bem feito, é assim, ó. O que você faz? Primeira coisa, você vai pegar e vai ver o posicionamento das peças. Então, você vai ver as peças, onde elas vão ficar na abertura que você vai jogar. Aí você vai ver a parte de tática do adversário e sua na abertura que você vai jogar. A estratégia, ou seja, as manobras estratégicas recorrentes das brancas e das pretas no que você vai jogar. E aqui que é mais importante, a conexão. Conexão, abertura, meio jogo. Mas como é que eu faço isso, professor? Bom, se você pegar lá o livro Espírito da Abertura, já vai estar mais fácil. O livro Espírito da Abertura ele pega as 30 principais, na época que nós fizemos o livro, e ele já tem tudo isso, as ideias para as brancas, para as pretas e tal. Então, aqui, ó, tudo isso eu vou fazer baseado em quê? Em partidas de modelo. Então, eu vou pegar partidas de modelo e vou estudar essas partidas. E vou vendo a recorrência. Onde está posicionando? O que está tendo de tática para o outro e para mim? O que está tendo de estratégia para o outro e para mim? E a conexão, a abertura com o meio jogo. Depois que eu coloco as peças, o que eu quero fazer com essas peças? Ok? Bom, agora então, já que a gente viu aí a Benoni, eu vou passar uma que tem a Benoni. Ok? Vou pegar uma partida minha. Então, estou pegando aqui do lado. A partida foi jogada em 2007. Meu adversário é um mestre nacional, Carlos Alejandro Martins. Na época eu estava com 2.207. Isso é um xadrez pensado. Foi jogado em Uberaba, no torneio Memorial Nelson Pagnanelli. Então vamos lá. Ó, eu joguei D4 e meu adversário jogou cavalo F6. Eu joguei C4, ele fez C5. Eu joguei D5 e D6. Cavalo C3, E toma D5, C toma D5. Então essa é a ordem mais natural para dar uma Benoni. Então nós estamos vendo agora por variantes. Repertório por variantes. Aí ele fez D6, joguei E4. E aí G6. Então a Benoni moderna é quando a gente faz esse C5 conjugado com o G6. E eu, jogador mais agressivo, então meu adversário na época tinha 2.424, hoje tem por volta de 2.500. Passou um pouquinho de 2.500, estava com 2.508, depois jogou um torneio, caiu um pouco, mas estava por volta de 2.500. Uma força de grande mestre, né? Isso do pensado. Então, eu joguei F4, aí ele fez bispo G7, aí eu joguei a variante Taima 9, que é esse bispo B5 aqui. E esse bispo B5 só tem uma defesa que é considerada boa. Tem uma que é duvidosa e as outras são ruins. Qual que é o lance que as pretas têm que jogar agora? O que eu tenho que fazer de pretas? Qual que é a sugestão que vocês dão aí? Então agora a gente já está partindo, né? No encerramento da nossa aula, começamos às 8 e vamos até às 10, mais 15 minutos, então nós estamos finalizando.
A Isabela está sugerindo bispo D7, a Júlia, cavalo D7, bispo D7, Ana Beatriz, cavalo D7. Alguém mais? Dá um pitacão aí. Quem sugere alguma coisa diferente? Ó, o Anderson. Ô, Gabriel, rei E7 não vai. Tem rei F8, sabia? É que o Gabriel tá brincando aí com o rei E7, mas rei F8 tem. Mas o Anderson matou aqui, ó. Cavalo de F7. Ô, professor, mas por que é isso? É que se jogar esse ou jogar aqui, esse é o duvidoso, né? Tem muitas partidas, tem muito estudo ali lá na frente. O branco tem conseguido posições melhores. Já tentei jogar de pretas. Eu fui jogador de Índia do rei sempre, né? Desde 90. O meu segundo ano de xadrez eu já incorporei a Índia do rei. E depois fui colocando Pirque, que é a mesma estrutura, né? Só encontrei 4. Coloquei também Benco, Benoni. Então a gente vai da estrutura raiz, daquela estrutura inicial, você vai incorporando outras coisas. Então, o problema é que aqui já consigo jogar E5. Ó. Então, esse é o lance que não deixa jogar E5. Por isso que, apesar de estranho, é a jogada boa. E assim meu adversário fez. Agora está ameaçando A6 para jogar B5, para fazer andar a maioria de 3 contra 2, que a gente já conhece essa vantagem dele, né? Então aqui eu joguei A4, porque aí eu não tenho esse problema. Ele rocou, se ele jogar A6. Cavalo F3, eu preciso terminar aqui. A Isabela disse que nunca imaginou esse. Mas é porque isso aí estrategicamente casa com a necessidade da posição. Porque senão leva E5. Esse F4 é muito perigoso conjugado com esse bispo B5. Então agora a gente está em manobra. Bom, aí, nesta hora que ele está ameaçando A6, B5, está garantido aqui com o meu A4. Joia. Ele joga aí cavalo F6. Eu roco, ele faz bispo G4. Esse bispo, ele não tem casa boa para ir. Então, o adversário geralmente joga aqui, até porque eu quero fazer E5, então ele tira uma peça que vai fazer E5 e não tem casas boas para esse bispo. Então ele descarta, porque agora eu vou jogar H3, ele vai tomar. Aí tomei de dama, né? Toda troca envolve um ganho de tempo. A minha dama, que eu iria gastar um tempo para sair com ela, por exemplo, a dama C2, eu já saio tomando, então eu ganho um tempo. Olha o A6, aí o bispo vai para D3, né? Lembra que o adversário pode atacar aqui, então a gente já fica mirando para lá, para o roque dele e já defendendo. Cavalo de BD7, ó, então ele está dificultando o E5. Aí rei H1, porque tem umas ameaças aqui quando eu tirar esse bispo, né? Eu vou tentar, já vocês vão ver que esse bispo vai para G5. Tem umas ameaças de dama B6 aqui e C4, então isso é profilexia no xadrez. Então esse rei H1 é um lance profilático porque em um conjunto de partidas a gente tem esta posição aí, ou seja, que tem um dama B6 e que foi jogado o rei H1 para evitar. Então isso chama profilaxia, isso é da estratégia. Esse bispo é igual ao bispo da Escandinava. Isso, a gente costuma trocar também o bispo da Escandinava, né? Depois joga C6 e E6, faz um chifrezinho, um chifrinho aqui mais curto. Bom, rei H1, torre C8, então ele quer jogar aqui e botar o cavalo em C5 para atacar E4. E lá vou eu, ó. E5, ele tomou e eu joguei F5. Então isso tudo tem lá no livro O Espírito da Abertura. Eu já tinha feito esse estudo, então aqui eu estou só seguindo o conceito, seguindo a ideia. Então fiz aí F5. Ele joga E4, né, porque esse peão que eu dou para ele é um sacrifício posicional, é para evitar a passagem do cavalo, evitar a passagem de torre e a atividade do bispo. Então ele devolve. Então quando ele joga E4, eu tomo de bispo, ele toma de cavalo, eu tomo de cavalo e ele faz cavalo E5. Então aquela casinha que ele avançou o peão
exatamente para poder instalar um cavalo aí. A dama volta, que eu preciso ficar vigiando aqui, D5. E ele faz C4. C4 para botar o cavalão aqui em D3, né? E aí, então, quando ele faz C4, eu já mando lá o bispo G5. Então, são essas posições, se o rei estivesse em G1, ele já me daria cheque e já tomaria B2. Então, esse profilático que a gente tenta evitar. Aí, o bispo G5, o que ele pensou aqui, então? F6. Puxa, F6 complica, porque se eu volto o bispo, ele vai entrar com esse cavalo em D3. Mas o meu bispo G5 já previa isso, né? Sacrifiquei o bispo. Já, o pessoal que trabalha aqui comigo sabe que eu gosto de confusão, né? Eu gosto de jogo mais tático, mais aguerrido, mais agressivo. E aí, mesmo sendo um jogador muito forte, né? Um MI de titulação, mas com rating já de GM, né? Tem ali por volta de 2.500. Tem que jogar o melhor, que está pedindo a posição, dependente do nível do jogador. Ah, se fosse um jogador de nível mais fraco, eu sacrificaria, mas é como um jogador muito forte do outro lado, eu não sacrifico. Pô, então você tem que ficar debaixo da cama ali escondido, né? Então a vida exige de você desafios, exige que você seja forte. Aqui é um desses momentos. Tem hora que você tem que recuar, tem hora que tem que avançar. Aqui eu tomei então o G6. Ele pensou, não tomou, né? Porque senão tomaria, já entra com a dama e cavalo G5. Pode dar alguns problemas ali com o rei, mas penso até que seria a melhor alternativa dele. Ele toma lá, ainda continua atacado o bispo e está querendo entrar em D3. Tá. Aí, quando ele tomou, eu volto, né? E agora nós estamos com as peças aqui em cima. Aí ele faz dama B6. Então, bom que o rei não está aqui, porque não é com cheque, mas está ameaçando esse, né? Ele faz aí dama B6. Aí eu jogo esse fino D5, porque eu não tenho bicho de casa branca, eu tenho que passar a minha dama para as casas brancas, para vigiar as casas brancas também. Estou avançando aqui, né? Então, deixei o peão. E agora ele perde conexão com a ala do rei. A gente fica ameaçando lá. Quando eu fiz D6, ele fez F5 para não perder o peão, porque perdeu a conexão aqui com o F6, né, com o meu D6. Aí eu dei o cheque, dama D5, rei H8. Cavalo G5, então já estou ameaçando casas importantes aqui. Aí ele faz torre C5. Então dá uma ativada na torre. Eu vou, jogo dama E6. Ele faz torre C6, ataca de novo o peão. Então, nem dou bola para o de B2, e é perigoso, né? Porque se cai B2, depois já tem C3, C2 e C1. Mas a questão é que o rei ali está com a posição muito aberta, então eu vou ter compensação. Então, sacrifício posicional aí. Não tem nada calculado que lá na frente vai dar certo, mas olha só. A gente tem a intuição que sim, né? Porque eu estou atacando na área do rei e as peças estão na área da dama. Aí acho que o bispo G5, taticamente, é o lance forte, né, da posição. Mas, posicionalmente, é esse o lance mais interessante da partida. Porque esse cavalo, ele defende tudo, né? E agora já está ameaçando o bispo toma. Então, essa visão ali do todo é importante para poder trabalhar as partes, né? Você explora as partes, mas você tem que ter a visão do todo. Bispo G3, bispo F6, ele pensou, jogou esse, aí eu tomei, ele tomou de dama, cavalo F7, torre toma, dama toma, e agora, né, que talvez ele tenha imaginado que teria uma compensação, sacrificava a qualidade, teria compensação, não dá certo, porque se torre toma, tem dama F8 e vou tomar. Então ele volta, aí já está perdido. Já D7, torre G8, torre de F1, dama B2, torre 8. E aí ele abandonou. Então, o estudo daquele jeito que eu falei para vocês
É importante por quê? Porque se você sabe onde posiciona as peças, eu sabia. Se você sabe aquilo que tem de estratégia para o adversário, você sabe o que tem de tática para ele, de estratégia para você, de tática para você. E o que, que vai acontecer ali no meio jogo, né? O que, que você vai fazer com as peças, fica muito mais fácil. E isso que é estudar por variantes, né? É a partida bonitinha, tá vendo, Júlia? A gente dá aula e tal, né? Fica aqui estudando com os alunos, mas de vez em quando a gente acerta também os jogadores, né? Dá uma exclamadinha aí nos torneios. Bonita partida, né, Jair? Bom, aí é o seguinte, como é que a gente faz para pegar essas partidas? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, né, para a gente finalizar, nós temos ainda 3 minutos. Como é que eu faço para pegar essas partidas aqui? Mas eu vou pegar num banco de dados, que é um banco de dados pago, né? Aí vocês podem buscar alternativas aí em banco de dados gratuito. Então, olha só, aqui eu vou pegar o meu chessbase, acho que vocês já estão vendo o chessbase agora, né? Então vamos lá, D4, cavalo F6, C4, C5, igualzinho a partida, D5, E6, cavalo C3, tomou, tomou, D6, E4, G6, F4, bispo G7, bispo B5. Então, olha só, esta é a posição crítica, tá? Agora, o que que eu faço? Eu vou lá no Mega Database, já vou dividir ele aí com vocês, e pego esta posição, ó, tô no Mega Database, certo? Ó, tem 7.625.216 partidas, só que isso aqui é um banco de dados pago, só que banco de partidas, né? Vocês têm aí à disposição outros bancos aí online, gratuito. Aqui eu copiei o tabuleiro, que eu fiz os lances, e aí, por exemplo, vou colocar aqui, eu quero partidas de 2.500 para cima, né, só de GM, onde os dois são grandes mestres. Ponto de vista que eu quero é de brancas, então eu quero vitória de brancas ou empate. Não quero vitória das pretas. E faço a busca. Então, acho que está aparecendo para vocês aí as partidas, ó, tudo acima de 2.500. Então, essas partidas de modelo, que a gente vai olhando a colocação das peças, as ameaças táticas, a coisa estratégica, depois que desenvolveu onde joga as peças, você vai fazendo as suas anotações. Aqui, eu tenho, já mostrei aqui, né? Tenho o meu caderninho, ó, tá vendo? A gente vai fazendo as anotações. Aqui ele achou 64 partidas. Então, por exemplo, eu quero partidas que tenha comentários. Então tem aqui Sokolov e Topalov. Topalov já foi campeão do mundo. Então o que eu faço? Eu clico nela. Se eu quiser pegar corrente maior de brancas, de pretas, ó, e a partida está analisada. Não sei se vocês estão vendo agora, acho que dá para ver. Tá vendo? A partida está analisada. Então eu vou passando. Olha lá. Esse defendeu de cavalo. Olha, até deu interrogação. Ele fala que o cavalo de FD7 é mais interessante. Aqui, ó, eu estou em um live book. Não sei se vocês estão conseguindo ver, acho que sim, né? Aí observa que cavalo de FD7 tem 1.311 jogos nesse live book que eu estou olhando. Cavalo de BD7, ó, 130, quer dizer, a quantidade ao bispo D7 que vocês sugeriram. O Gabriel tinha sugerido Rei E7, então tem Rei F8, mas também pouco usual. Então é assim, a gente vai buscando partidas e estabelecendo os padrões e os modelinhos. Pessoal, obrigado demais aí pela boa convivência, né? Pelo bom treino de hoje, pela participação. E aí, toda semana, né? Esse curso é um curso pago, e aí, toda semana nós temos uma aula que é aberta. Essa aula depois vai lá para o YouTube, vocês podem pegar essa aula lá. Então, semana que vem tem mais uma aula aberta, aí quem tem acesso amanhã, quarta e quinta, né? Quem é do Maestros e quem fez a compra do curso lá na loja do Clube Xadrez, pode acompanhar as demais aulas, tá bom?
Obrigado demais, valeu. Deixa eu ver quem é que está aqui ainda, né? Porque à medida que a gente vai tocando o curso aqui, as pessoas elas vão saindo. A Ana, obrigado, Ana. O Antônio, o Chilon, Edna, Gabriel, o Jairo, Júlia, Lázaro, Marcone, Maurício, Paulo Renato, o Raul, o Robervan, Severino, o Anderson e o Luiz. Valeu demais a boa companhia, tá bom? O pessoal está mandando mensagem aqui, a Júlia, Marcone, a Ana. Legal. A Júlia disse que ajudou muito. O Gabriel. O Bervan está dando boa noite para a galera. O Chilon também, show de bola. Parabéns pelo trabalho. Valeu, Chilon. O Raul, grande abraço, Raul. Obrigado. Tchau, mestrinha. Tchau, Isabela. Tchau, professora Edna. Tchau, Jairo. Valeu. Valeu, Robervan. Valeu, Anderson. Bacana, gente. Obrigado. Tchau.